Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada telecomunicações. Nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos vendo serviços de telecomunicações sem fio, especialmente análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 23 aulas. Essa é a nossa aula de número 24, densidade de potência, segunda parte. Nossos objetivos são apresentar o parâmetro de densidade de potência e como aplicá-lo na análise de enlaces radioelétricos e níveis de exposição. Sabemos que essa equação ela é necessária para a elaboração de laudos de conformidade aos limites de exposição às emissões radioelétricas. Embora deduzida para a condição de espaço livre onda plana, é adequada como referência em enlaces reais. Vimos também que ela é composta por um campo elétrico e um campo magnético que se propaga. Temos aí uma norma da Anatel em que aborda a densidade de potência, IRP e ERP. O que é então a densidade de potência? Como já vimos, é um parâmetro que expressa o nível de potência disponível por unidade de área em uma certa região. A unidade de densidade de potência é watt por metro quadrado. Onde é que nós utilizamos? Para o cálculo dos limites de exposição radioelétrica, laudo obrigatório nas estações. Para o cálculo da potência recebida, qual o nível de sinal recebido no determinado enlace. E para o cálculo da área mínima de recepção, qual o tamanho da antena para um link de satélite. Vamos começar pelos limites de exposição a CMRF, como vimos na aula passada. Aí nós temos as equações de densidade de potência em unidades derivadas do dB. Nessa figura, temos dB watt por metro quadrado, dB miliwatt por metro quadrado e dB miliwatt por centímetro quadrado, em função da RP expressa em dBW e da distância entre a antena transmissora à região considerada em metros. Nessa figura, as mesmas unidades derivadas de dB, mas agora a distância em quilômetros. Você pode trabalhar com a distância em metros ou quilômetros utilizando as equações mostradas. No nosso exemplo 14, nós vamos ver a aplicação da equação em dB miliwatt por centímetro quadrado. Temos a distância e a EIRP. Conversão de watt para dBW. Cálculo da densidade de potência, encontramos menos 26 dB miliwatt por centímetro quadrado. No próximo exemplo, temos a densidade de potência, ARP, e agora queremos calcular a distância. Conversão para dBW, aplicação da equação. Observe que estamos usando distância em quilômetros. A nossa recomendação é que você pratique também com a distância em metros. Encontramos 178 metros. Agora estamos preocupados com limites de exposição ocupacional na frequência de 1,8 GHz. Qual é esse valor limite? Vamos na tabela. Encontramos F sobre 400, onde F é a frequência. Se você for na norma da Anatel, você vai encontrar em watt por metro quadrado. Aí nós já fizemos a conversão de miliwatt para centímetro quadrado e de dB miliwatt por centímetro quadrado. Um bom exercício é você mesmo fazer essas conversões e praticar. Aplicando a equação, a tabela, achamos o valor de potência máxima na frequência de 1,8 GHz de 6,55 dB miliwatt por centímetro quadrado. Para você lembrar, RP em dBW, distância em metro. RP em dBW, distância em quilômetro.
Temos agora a potência em watts, a distância em metros e queremos calcular em dB miliwatt por metro quadrado. Vamos utilizar a equação em quilômetro, pratique usando a equação em metro, e obtemos que a densidade de potência na região considerada é de 9,92 TB miliwatt por metro quadrado. Mais um exemplo em que estamos querendo saber a que distância vai ter um certo valor de densidade de potência. Equação, substituindo, colocando a distância em evidência, achamos 123 metros. Pratique com a equação também em metros. Mais um exemplo de cálculo de valor limite, agora na frequência de 800 MHz. Temos agora a nossa tabela convertida para dBwatt por metro quadrado. Aplicamos a equação e obtemos que esse valor máximo é de 13,3 dBwatt por metro quadrado. dB miliwatt por centímetro quadrado? Não é problema. Vamos na tabela, substituímos os valores dados e temos que o valor máximo é de 3,03 dB miliwatt por centímetro quadrado. Então aí está a tabela em watt por metro quadrado, dBwatt por metro quadrado, miliwatt por metro quadrado, dB miliwatt por metro quadrado, miliwatt por centímetro quadrado e dB miliwatt por centímetro quadrado, para a exposição ocupacional. Vejamos agora o cálculo de potência recebida, utilizando a densidade de potência. Temos a IRP, na distância de 2 km, uma antena cuja área efetiva é dada, 1,5 metros quadrados, e queremos saber qual a potência disponível nos terminais da antena, considerando sempre a onda plana no vácuo. Usaremos essa equação, onde a potência disponível é o produto da densidade de potência vezes a área efetiva. Fazendo a conversão de dBW para watt, transformando a distância para metros, e temos agora 1,26 microwatt por metro quadrado. Potência recebida, agora basta multiplicar essa densidade pela área de recepção, e temos que a potência recebida é de 1,89 microwatts. Convertendo para watt, somando 30 dB dBm, temos um valor de menos 27,2 dBm. Nossa terceira e última parte de aplicação é de área de recepção de antena. Afinal, qual o raio, qual o diâmetro de uma antena parabólica adequada para um determinado link de satélite? Vejamos um exemplo. Inicialmente, temos a densidade de potência. Temos um sinal mínimo que queremos receber. Qual era a mínima efetiva? Essa equação, os parâmetros, conversão de dBm para watt, conversão de dBW para watt, a área efetiva mínima vai ser a potência recebida mínima, ou sensibilidade, dividido pela densidade de potência, e encontramos pouco mais de 2 metros quadrados. Lembrando que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. No caso de uma antena com refletor com 100% de eficiência, o que não existe na prática, teremos antena com 1,64 m de diâmetro. Como seria um caso real? Bom, num caso real, a área real é a área efetiva sobre a eficiência. Um valor comum, que nós chamamos de prateleira, que você vai encontrar em antenas que você adquire no comércio, é da ordem de 60% de eficiência. Então, a área real que nós temos que ter é a área efetiva mínima, 2,11 metros quadrados, dividido por 0,6 ou 3,52 metros quadrados. Vejam que a área é bem maior.
Substituindo o PR2, nós temos agora um raio de 1 metro. Temos uma antena com um diâmetro, refletor parabólico de diâmetro 2,12 metros. Então você precisa de uma antena de diâmetro, refletor parabólico circular de 2,12 metros. Uma antena de tamanho considerável. A pergunta é: o que é uma antena grande? Bom, deixa eu apresentar os critérios de Gibson para definir uma antena grande. Primeiro, não passa pela porta de casa, ou é maior do que eu. Você trabalhou comigo, já foi meu aluno, você sabe que eu tenho um pouco mais de 1,5 m de altura. Preciso chamar mais 2 pessoas para me ajudar a carregar. E eu não consigo segurar a antena e ficar de pé com vento acima de 60 km por hora. Então estamos definindo dimensão, estamos definindo peso e carga de vento. Nosso próximo problema, nós temos a densidade de potência recebida e temos o sinal mínimo. De novo, qual é a área efetiva mínima? Aplicamos as equações já conhecidas, as conversões de dBm para dBwatt, depois para watt, cálculo da área efetiva, o valor de 100% de eficiência é teórico e não existe, não importa o que o fabricante diga. Aplicando um critério mais real e realista, nós temos agora uma antena com diâmetro de cerca de 84,6 centímetros. E enlace de satélite? Bom, nós falamos já anteriormente de footprint de satélite. Vamos na série sobre satélite abordar com mais detalhes. No momento precisa saber apenas que existe um parâmetro de potência que caracteriza o footprint de uma região. Esse é o valor dado, 52 dBW. Queremos um sinal mínimo de menos 85 dBm. O nosso satélite está dista da estação terrena 38 mil quilômetros. E vamos comprar uma antena do mercado com eficiência de 60%. Não é difícil de encontrar. Por que 52 dBW? Porque eu moro no Rio de Janeiro. E o satélite atual de banda KU fornece esse nível de RP para o Rio de Janeiro. Conversão para watt, o valor de mais de 150 kW pode assustar um pouco. Temos a distância convertida para metros, cálculo da densidade e potência, 8,73 picowatt por metro quadrado, 10 a menos 12. 3,16 picowatt. Cálculo da área, que já fizemos. Eficiência de 60%. Raio e diâmetro. Então precisamos de uma antena com diâmetro mínimo de 88 centímetros. Observe que uma antena, o refletor parabólico da antena, ele sofre com a instalação, se não for bem cuidada, ele sofre com vento, ele tem distorção. Então, essa tendência é de reduzir essa área efetiva. Então, esteja sempre no lado mais seguro da curva. Esse é o diâmetro mínimo teórico. Temos agora um footprint de satélite, vai ser mostrado na figura a seguir, e nós queremos calcular 4 níveis de potência de recepção. Lembra, quanto maior o nível de recepção, maior a qualidade da imagem, do áudio, maior a taxa de banda disponível, melhor e mais serviços oferecemos. Um sinal de menos 95 dBm é um sinal de baixa intensidade. Menos 75 começa a ficar bem razoável. Vamos considerar também que a eficiência, duas eficiências. Aquela que você, a pessoa física, compra na loja, uma eficiência de 60%, e talvez o fornecedor de melhor qualidade, maior custo, que consiga, mais protegida, melhor instalado, que consiga 75%. Vamos considerar também 2 footprints.
O do Rio de Janeiro, São Paulo, 52 dBW, mas vamos calcular também para a abrangência de todo o território brasileiro, cerca de 47 dBW. Esse nosso satélite dista da estação terrena ou do ponto de recepção, cerca de 38.500 km. Todos esses parâmetros você pode obter facilmente na internet. Então aí nós temos o footprint. Observe que o valor de 47 dBW abrange quase todo o território nacional. E nós vamos adotar o seguinte procedimento de cálculo. Conversão de dBW para watt, cálculo da densidade de potência para a distância do satélite, converter a sensibilidade de dBm para watt, calcular a área efetiva e, a partir daí, raio, diâmetro da antena. Vamos seguir esse algoritmo. Primeiro, os dados que nós temos, conversão. Então, conversão para watt, densidade de potência, potência mínima em watt, área efetiva 0,0372 metros quadrados, considerar a eficiência de 60% e precisamos de um raio mínimo de antena de 28,18 centímetros. Quer dizer que qualquer anteninha parecendo uma forma de pizza de 30 centímetros funciona? Lembra o problema de eficiência, atenuações adicionais, perdas. Temos que considerar esses parâmetros também. Então, esse é um valor muito perigoso. Ele é o mínimo necessário. Com 47 dBW, ou seja, 5 dB abaixo, repetimos todo o processo e agora a nossa antena é um diâmetro mínimo de cerca de meio metro. Observe a diferença. Compare os dois modelos. Aí nós temos os vários níveis de potência e o raio da antena. Seguindo o critério de Gibson, um raio acima de 1,40 m já não passa na porta, é bem maior do que eu. Então, marquei em vermelho antenas que eu considero já um pouco problemáticas. Se você é uma empresa especializada, trabalha numa empresa de telecomunicações, nada dificuldade de instalar uma antena com cerca de 18 metros de diâmetro. Numa pessoa física ou num prédio residencial, dificilmente o síndico vai autorizar isso. Veja quanto menor o nível de potência, pior o serviço, a qualidade, menor o tamanho da antena. Com eficiência de 75%, as antenas são um pouco menores, mas ainda pouco adaptáveis para uma pessoa física dentro de casa. Aí nós temos a comparação dos 4 níveis de potência e os 2 tipos de eficiência. Estamos falando de antenas de cerca de 1,60 m de diâmetro, pelo menos. Vamos repetir agora o exemplo com RP de 45 dBW, que vai abranger todo o território brasileiro. Vamos agora a eficiência de 50% e 80%. Na verdade, exemplo 25. Aí está. Os valores. 50% e 80%. Observe que quanto maior a eficiência, menor o tamanho do refletor parabólico. Antenas de maiores dimensões. E agora vamos lembrar como calcula a densidade de potência em várias unidades para a seguinte situação. Considerar uma EIRP de 45 dBW e uma distância de 38.500 km. Aí temos a resposta. Pratique, faça os exercícios, faça as conversões de unidade, confira os resultados. Só assim você vai adquirir a prática necessária. Agora, 52 dBW de RP e distância 38.500 km.
De novo, aí estão as respostas. Em dBW por metro quadrado, dB miliwatt por metro quadrado, dB miliwatt por centímetro quadrado e watt por metro quadrado. Essas 4 unidades são utilizadas na análise de projetos de sistemas de enlace sem fio, especialmente satélite e laudo de limite de exposição. Pratique. Então vimos que a densidade de potência ela chega a ser definida na resolução 700 e no ato 458 da Anatel. Existem níveis diferentes para a população em geral e para pessoal ocupacional, pessoal técnico. A densidade de potência pode ser utilizada para calcular a potência recebida, pode ser utilizada para calcular o diâmetro mínimo de um refletor parabólico de seção circular. E você encontra nesse mesmo canal vídeos explicando decibel e várias unidades derivadas de dB, tanto de potência, tensão, campo elétrico. Mas se você quer aprender mais, se aprofundar e conhecer mais sistemas de telecomunicações, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, que é publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Com isso, encerramos densidade de potência, aula 24. A próxima aula, as tão conhecidas e tão famosas zonas de Fresnel. O que são? Como afetam o desempenho dos sistemas sem fio? Como calcular as perdas devidas à obstrução? É o que nós veremos na próxima aula. Obrigado e até lá!